Olá, bem-vindos à TV Impacto. Estamos aqui mais uma vez, agradecendo a você que nos acompanha, você que é seguidor. Obrigado. E você que ainda não é, inscreva-se em nossos canais e acompanhe aí o nosso trabalho. E, como eu digo sempre, o objetivo é levar a melhor informação, a informação da fonte, trazendo aqui os grandes personagens, as autoridades que têm notícias para levar à comunidade. Hoje, quero aqui, inclusive, registrar, estamos no penúltimo dia deste mês de maio. A convidada de hoje é a presidente do Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente. É isso? Exato. Estou aqui recebendo com muita alegria a visita da presidente Rosilene Andrade, que minha cara Andrade, né? Seja bem-vinda mais uma vez. A gente está aqui recebendo com muita alegria. Já tivemos outra ocasião aqui, falando também sobre essa área. E este mês é o mês que, durante todo o período, né, muitas atividades, muitas ações foram desenvolvidas, né, não só a nível de governo, mas até de entidades particulares mesmo em relação a essa problemática que é muito dolorida, né, que é a gente falar e constatar a realidade que acontece com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, né? Vamos conversar sobre isso aqui, já agradecendo a sua presença, mas antes nós vamos fazer o intervalo. Alô, dona de casa, para você comprar com ofertas em Santarém, é aqui no Coração de Mãe. Açougue com carnes, frutas e verduras, rações para os animais. Para economizar, tem mais opções no Supermercado Coração de Mãe. Na farmácia do Coração de Mãe, tem a medicação que você precisa e a orientação dos nossos farmacêuticos. Supermercado Coração de Mãe, vende mais barato de verdade. Vem pro Coração de Mãe. Ok, presidente, então é um prazer recebê-lo mais uma vez e o mês de maio, que foi um mês de muitas atividades, está acabando. A gente vai começar falando sobre isso e depois aprofundar em sequência outros assuntos relacionados à atividade do Conselho. Exatamente, muito obrigada pela oportunidade, a todos que nos assistem, né, aqui na TV Impacto. Nós sempre agradecemos muito à imprensa por ser esse ator também importante no processo de garantia de direitos de crianças e adolescentes e também na própria potencialização da sociedade que com informações consegue entender melhor quando se trata de uma situação de violação de direitos e consegue aí fazer as denúncias em todos os canais de denúncia. Então, já agradecendo também, em nome do Conselho da Criança e do Adolescente, a abertura aqui de espaço para tratarmos de uma temática realmente dolorosa, mas que é importante ser discutida, é importante ser socializada, é importante que a população, de fato, cada vez mais seja instrumentalizada para que ela consiga ser esse ator combatente também no enfrentamento aí à violência sexual de crianças e adolescentes. É o chamado Maio Laranja. 18 de maio é instituído uma data nacional no nosso país de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, visto uma criança de 8 anos, né, que ali em 1975, se não me falha a memória, foi vítima, né, de um sequestro, foi abusada, foi torturada e infelizmente os seus abusadores não foram devidamente responsabilizados. Então, essa data é instituída em detrimento a esse fato doloroso, a esse crime terrível, e diante disso a gente reforça no mês de maio várias ações, dialoga com a sociedade em geral, com as demais instituições governamentais e não governamentais, o reforço dessas ações dentro das suas instituições para que a gente consiga somar força nesse enfrentamento. Não é uma campanha que se encerra no mês de maio, ela é uma campanha contínua. Esse ano nós tivemos, aliás, desde o ano passado, mas esse ano mais intensificado essas ações na região de Rios. A Secretaria de Assistência Social do município é uma grande parceira nessa atuação. Então eles instituíram, implantaram esse serviço de assistência social com assistentes sociais nos polos da região ribeirinha, e elas assim desenvolveram um trabalho
extremamente significativo nesse período, junto com a escola, junto com as unidades de saúde. Então, somando forças ali, fizeram uma grande caminhada, envolveram os alunos nas escolas, para que eles se apropriem dessas informações e eles consigam, né, ser denunciantes e também trabalhar a prevenção. A gente precisa atuar nessas duas pontas. São ações que como agora se usa muito a linguagem, é bem atual, devem ser compartilhadas, né? Exatamente, precisam ser compartilhadas. Inclusive teve o seminário agora, né, que vocês também promoveram. Exatamente, nós tivemos o lançamento no dia 18 de maio, convocando toda a rede de defesa e proteção para estar presente conosco. Santarém tem uma rede muito bem estruturada, nós temos aqui no nosso município 3 conselhos tutelares, inclusive esse ano é um ano de eleição, né, novamente, para conselhos tutelares, que eles têm essa finalidade de ser zeladores da garantia de direitos de crianças e adolescentes. Nós temos 2 conselhos tutelares que tratam mais da área urbana e um conselho tutelar que trata da área da região de rios, né? Nós temos os CRAs, nós temos 8 CRAs no município, nós temos o CREAS, nós temos também uma vara especializada, vara da infância, uma promotoria especializada, nós temos uma delegacia especializada para criança e adolescente. Então nós temos toda uma estrutura, né, que nós chamamos de SGD, ou seja, de Sistema de Garantia de Direitos. E aí nós fizemos então um seminário. Esse seminário ele teve como objetivo fazer uma devolutiva e uma validação de um diagnóstico que foi preparado por um projeto chamado Arco Norte, que é um projeto em parceria com uma instituição privada e que vem desenvolver um trabalho com relação à Lei 13.431, que é uma lei que trata de processos e procedimentos de crianças quando elas são vítimas ou testemunhas de violência, para que todos esses setores envolvidos e que essa criança seja escutada somente por especialistas treinados na escuta qualificada ou na escuta protegida, que a gente chama, para que ela não seja revitimizada no processo. Porque a gente precisa, numa criança que foi vítima de violência ou testemunha, proteger essa criança. É a questão da exposição, de expor, né? A criança tem que ter aquele cuidado. Exatamente, porque a criança já está com toda a situação da violência sofrida, dos traumas que essa violência ocasiona, e ainda passar pela revitimização, que é ter seu nome exposto, a sua imagem exposta, saber onde essa criança estuda, aonde ela mora, isso acaba estigmatizando, e isso é uma forma de violência também contra essa criança. Presidente, em relação a casos, por exemplo, vocês têm com certeza os números, as estatísticas, por exemplo, do ano passado, como foi a incidência de denúncias, porque essa denúncia ela não é, às vezes, totalmente dirigida ao conselho, né? Tem os integrantes dessa rede que protege. Exato, nós temos um serviço dentro da política de assistência social do município que nos dá um suporte, que é a vigilância socioassistencial. Esse setor, ele solicita os dados tanto dos 3 conselhos tutelares, do CREAS e da DEACA, que são as instituições que atendem diretamente a esse tipo de crime, atendem outros, mas que atendem também a violência, o abuso sexual contra crianças e adolescentes, e também os casos de violência física, psicológica, as demais violências ali tipificadas. É feita uma sistematização desses dados e então nos colocar. A gente teve, por exemplo, 2022, né, aproximadamente 400 casos registrados que passaram pela rede de defesa e proteção, que foram casos de violência, abuso sexual, abusos, que a gente chama estupro de vulnerável, né? Foram mais de 160 casos. Então são números expressivos, porém não são números que retratam a realidade, porque a gente também sabe que nós temos algo chamado subnotificação, que é os casos que realmente chegam na rede de defesa e proteção já aumentaram. Porque quando a gente vê o aumento dos números na rede de defesa e proteção, o que isso significa? Que a população está denunciando mais, que as denúncias estão chegando. Então, assim, infelizmente a gente tem uma estatística muito ruim
que de 10 casos que acontecem, somente em torno de 6 casos de fato chegam na rede de defesa e proteção. Então a gente ainda tem muita subnotificação, é um tipo de violência que acontece. 90% aquele que comete esse crime é intrafamiliar, então ainda há uma questão às vezes de proteção, porque é um parente próximo, alguém de muita confiança da família. Normalmente é assim, né? 90% Isso aqui é dos triste, casos. Né? 90% dos casos. Ultimamente a gente vê aí, denúncia, o que foi? Uma criança abusada, que foi padrasto. Olha, a criança abusada e tal, que foi tio. Quer dizer, é um negócio impressionante. Agora correu uma notícia aí de um fato lamentável, no Rio Grande do Sul, parece se a senhora acompanhou, que uma mãe cedia uma criança de 8 meses para ser abusada, ela recebeu um salário por mês do cidadão para entregar. Isso é um absurdo onde nós chegamos. É muito triste isso, né? Exatamente. Então, por isso que nós precisamos cada vez mais potencializar os órgãos de defesa e proteção, a sociedade em geral, para que se identifique isso rapidamente e se dê o devido tratamento da responsabilização. Porque são crimes que deixam marcas profundas para o resto da vida dessa criança, desse adolescente. Então, assim, suspeitou, faça o encaminhamento, denuncie até de forma anônima. A lei permite isso, que a sua identidade não seja revelada. Os órgãos, eles estão preparados para dar o devido tratamento que essa denúncia. Então, a gente, aqui em Santarém mesmo, nós tivemos um caso de uma criança também de 8 meses. Então, nos chocou profundamente. E quando a gente vai olhar, entrar para essa história, a gente vai ver que houveram outras situações de negligência, de violação de direitos, que de repente, se elas tivessem chegado na rede, poderia ter sido evitado a morte dessa criança tão tragicamente como aconteceu, né? Bem, a gente vai continuar. Eu queria aqui abrir um parênteses para dizer o seguinte: isso é uma opinião minha em relação à criminalidade no país hoje, e eu chamei de atenção isso antes dos nossos legisladores. Eu acho o seguinte: hoje a expectativa de vida de um brasileiro está em torno de 75, 80 anos, né? E nós temos aí um Código Penal de 1945 que estabelece penas que não condizem com a necessidade de se punir um criminoso. Nesse caso aí, por exemplo, eu acho que a impunidade ou uma pena branda incentiva, né, o cidadão de má índole a praticar. Então é preciso que uma legislação seja feita mais profunda em termos de punição severamente. Punir severamente esses crimes. Não é só o caso das crianças, mas tem outros tipos de crime. A própria corrupção, os assaltos, homicídios, aqueles crimes que são seguidos de morte para roubar. Então, nós temos penas muito brandas hoje no nosso país. E isso incentiva a criminalidade. A impunidade, ou uma pena realmente rigorosa, poderia, sinceramente, reduzir muito mais esses crimes. Mas voltando à nossa questão aí, se eu abrir esse parênteses para um pouco de chamar a atenção dos legisladores para isso também, porque é preciso uma punição mais severa. Mas voltando à questão, o que a sociedade, o que a senhora como presidente pode dizer à sociedade que nos assiste hoje, como é que ela pode contribuir mais assim para que o serviço, as ações de vocês sejam desenvolvidas? Tem uma forma, por exemplo, de denúncia que a senhora falou há pouco, para ser anônimo, o número, o contato, vai direto no conselho, como é que é? Então, hoje nós temos, como eu coloquei anteriormente, 3 conselhos tutelares aqui no município. A pessoa pode fazer uso dos telefones que ficam disponibilizados. É um serviço ininterrupto, né? Ou seja, diuturnamente vai ter alguém para atender. E também nós temos o CREAS aqui no município, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social aqui no município de Santarém. Nós temos a DEACA, né, a delegacia, que a pessoa pode ir diretamente. Nós temos o Disque 100, que ela também pode fazer essa denúncia no Disque 100. É uma ligação gratuita, ela não precisa se identificar.
ela faz essa denúncia, e essa denúncia do Disque 100, ela vai disparar para os órgãos de defesa aqui no município, vai disparar para a delegacia, vai disparar para o juiz da infância, vai disparar para a promotoria, vai disparar para os conselhos tutelares, e é necessário fazer a devolutiva para o sistema, porque o sistema fica cobrando a devolutiva do que foi feito com aquela denúncia. Então é importante que a sociedade, porque assim, onde é o primeiro cenário de proteção e de garantia de direitos é a família. A Constituição diz lá no artigo 227, é dever, né, da família, da comunidade, do Estado, garantir com absoluta prioridade as garantias de direitos fundamentais dessa criança e adolescente para o seu desenvolvimento. Então é a família que tem esse papel primordial. E, infelizmente, é na família que essas violações de direito vêm acontecendo. Então é importante que a família ela seja potencializada também, ela seja fortalecida para que ela consiga fazer o processo de proteção dos seus filhos e não se calar. É necessário fazer a denúncia, é necessário dar os encaminhamentos, é necessário proteger essas crianças para que se consiga de fato a gente banir esse crime e aquele que comete também ser devidamente responsabilizado. Tá certo. Presidente, a gente poderia aqui passar muito tempo conversando aí, porque eu sei que, inclusive, eu estava dizendo aqui que nós estávamos tentando fazer esse contato já com a presidente e as tarefas são tantas, né, as agendas, e a gente remarcava, graças a Deus que hoje nós conseguimos trazê-la aqui para realmente dar sequência a esse nosso trabalho, que tem também o objetivo de apoiar essas ações das entidades, das associações, das autoridades, não só em relação a esse assunto, mas outros assuntos. Então, eu agradeço aí a senhora ter aberto esse espaço hoje aqui para conversar sobre esses assuntos. Muito obrigado, e que as entidades parceiras e a sociedade cada vez mais se integrem, né, para que a gente possa dar cada vez mais proteção e boa vida, né, para as nossas crianças e adolescentes. Muito obrigado. Que agradeço mais uma vez pela oportunidade, né? Nós fizemos aí 2 blitz no município em pontos estratégicos, entregamos ali os números de telefone. Então, se você tem alguma situação, não se cale, denuncie, seja também um ator, né, no enfrentamento à violência e ao abuso sexual de criança e adolescente na nossa cidade. Muito obrigada. Ok, muito obrigado. Ok, bem, e aproveitando aqui, ao encerrar essa conversa com a presidente do Conselho Municipal de Defesa, né, da Criança e do Adolescente, é importante você acompanhar essas 2 mensagens especiais que temos agora. Você sabia que abuso além de pecado, é crime? Denuncie, faça bonito, nos proteja. Ei, você sabia que exploração é aproveitamento de uma pessoa ou ser indefeso? Diga não à exploração sexual de crianças e adolescentes. Diz que sim e não se cale. Todo mundo sabe que lugar de lixo é na lixeira, mas tem gente que ainda insiste em jogar por aí. Terrenos, ruas, esgotos e avenidas. Cuidar do lixo também é tarefa de cada um. Lixo na rua? Jogue fora esta ideia. Lixo só na lixeira. Cuide sempre bem da nossa cidade. Acesse o site para saber a hora da coleta no seu bairro. Prefeitura de Santarém, sua cidade, seu bem.